Boa tarde a todos que nos assistem. Eu me chamo Roberto Vieira, pertenço à Gerência de Estudos de Intervenção na Rede, que é a PRI, e o responsável hoje por coordenar essa reunião semanal de programação da operação. Esse encontro ele é dividido em três blocos, né, intercalados com pausas de 5 minutos, onde, além de apresentações, também responderemos a perguntas realizadas no chat. E para iniciar esse primeiro bloco, nós temos três apresentações da Gerência de Estudos Hídricos e Meteorologia, que é a PRH. Quer começar com a de previsão meteorológica, a qual passo a palavra para o colaborador Eduardo Miranda. Eduardo, está com você. Obrigado, Roberto. Boa tarde a todas e todos. Compartilhando a tela. Começando a previsão meteorológica e sempre olhando o que aconteceu nessa última semana, né? Nessa última semana, a gente teve o avanço de algumas frentes frias pela região sul. Nenhuma dessas frentes frias conseguiu avançar para o sudeste, né? E a gente também teve a atuação de algumas áreas de instabilidade. Dessa forma, né, ao longo dessa última semana, os maiores volumes de precipitação se concentraram nas bacias da região sul, com os maiores volumes atingindo as bacias do Jacuí, o Taquariantas e também a bacia do Uruguai, as três bacias com precipitação acima da média e algumas pancadas de chuva na parte mais baixa da bacia do Rio Iguaçu e também aqui na cabeceira da bacia do Madeira. É, Quando a gente olha os campos, né, como a chuva se concentrou na região sul, né, o sudeste, centro-oeste, norte e nordeste continua com temperatura estável em relação à semana anterior, e mesmo na região sul, né, a gente só teve um declínio em Porto Alegre em relação à semana anterior. A radiação solar também a gente só teve declínio na região sul, e onde a gente tem os parques solar fotovoltaicos, a gente continua com condição de estabilidade em relação à semana anterior. Em relação ao vento, também a geração eólica foi favorecida nessa última semana, também com um patamar bem similar ao da semana anterior, pouca variação nos estados ali do Nordeste. Para essa próxima semana, novamente, a gente deve ter o avanço de algumas frentes frias, são duas frentes frias, uma lá, né, entre segunda, por volta da segunda-feira, outra mais por final da semana operativa. As duas frentes frias devem avançar pela região sul, quando atingem o sudeste, elas passam a ser litorâneas, né? E aí, com isso, os maiores volumes de chuva, de acordo com os três modelos, são novamente previstos para a região sul. O que muda de modelo para modelo é a intensidade e a localização dessa chuva, né? Mas, no geral, os três modelos indicando precipitação nas bacias do Jacuí, do Taquariantas e do Uruguai. E alguns modelos, como o caso do SNWF, avançam um pouco com a chuva um pouco mais para norte, atinge também a bacia do Rio Iguaçu e, novamente, os trechos mais baixos da bacia do Rio Iguaçu. O GFS, o oceanógrafo também indicam alguma pancada de chuva na cabeceira da bacia do Rio Madeira e nos pontos mais baixos, próximos das usinas ou abaixo das usinas, nas bacias do Tapajós, do Xingu e do Tocantins. Para a próxima semana, né, a diferença é que a frente fria consegue avançar pelo litoral do Sudeste, e com isso a gente deve ter um alívio do calor em alguns dias em São Paulo e no Rio de Janeiro, além de Florianópolis e Curitiba. Por causa disso, tem uma expectativa de redução da temperatura em Porto Alegre, em Curitiba, em Porto Alegre, em Florianópolis, em Curitiba e no Rio de Janeiro, enquanto que as demais cidades ficam em instabilidade. São Paulo até tem uma ligeira redução, mas não chega ainda é naquele range que a gente considera estabilidade. Geração solar fotovoltaica e geração eólica estáveis para a próxima semana. Era isso que eu tinha para passar e te passo de volta a palavra, Roberto. Obrigado, Eduardo, pela apresentação e dando continuidade aí ao evento, eu vou passar a palavra agora para Ana Machado para a apresentação da previsão hidrológica. Boa tarde a todos, vou fazer compartilhamento da minha tela. Roberto, consegue confirmar se você está conseguindo ver a minha tela? Sim, estamos vendo. Boa tarde a todos, vou fazer a apresentação da previsão hidrológica para essa revisão 3 do mês de junho. A previsão hidrológica do subsistema Sudeste para as próximas semanas operativas é de recessão. A expectativa é de fechamento do mês de junho em 54% da MLT, o que representa a menor ENA no histórico de 94 anos.
Observamos esse comportamento de queda também para as bacias do Grande, do Paranaíba, Paranapanema e do Paraná. A Bacia do Grande, a gente tem uma expectativa de fechamento do mês de junho em 52% da MLT, o que representa a quinta menor ENA no histórico. Na Bacia do Paranaíba, a expectativa de fechamento do mês de junho em 56% da MLT, o que representa a quarta menor ENA no histórico. Já na Bacia do Paranapanema, a expectativa de fechamento do mês de junho é de 33% da MLT, representando a menor ENA no histórico. Por fim, a Bacia do Paraná, a expectativa de fechamento do mês de junho em 55% da MLT, o que representa a segunda menor ENA no histórico. A previsão hidrológica para o subsistema sul, para as próximas semanas operativas, é de recessão, uma certa manutenção para alguma das bacias. A expectativa de fechamento do mês de junho em 145% da MLT, o que representa a 19ª maior ENA no histórico de 94 anos. A gente observa essa recessão e manutenção das vazões até o final do mês para todas as bacias. A gente pode ver que essa queda é um pouquinho maior para a bacia do Jacuí. Na bacia do Iguaçu, a expectativa de fechamento do mês de junho em 89% da MLT, representando a 40ª maior ENA no histórico. Na bacia do Uruguai, a expectativa de fechamento do mês de junho em 283% da MLT, representando a segunda maior ENA no histórico. E na bacia do Jacuí, a expectativa de fechamento do mês de junho em 186% da MLT, o que representa a 11ª maior ENA no histórico. A previsão hidrológica para o subsistema Nordeste nas próximas semanas operativas é de queda. A expectativa do fechamento do mês de junho é de 40% da MLT, o que representa a quinta menor ENA no histórico de 94 anos. A previsão hidrológica para o subsistema Norte para as próximas semanas operativas também é de recessão. A expectativa de fechamento do mês de junho em 51% da MLT, representando a terceira menor ENA no histórico. Esse comportamento também pode ser observado para a bacia do Tocantins, que a gente tem a expectativa de fechamento do mês de junho de 52% da MLT, que representa também a terceira menor ENA no histórico. A previsão hidrológica semanal para as principais bacias do SIM aponta um volume de ENA acima de 160% da MLT para as bacias do Sul, ali no Uruguai, Jacuí, Antas e Itajaí-Açu. A previsão de ENA com valores entre 80% e 120% da MLT ocorre para as bacias do Jari, Araguari e Parnaíba. As demais bacias apresentam a previsão abaixo de 80% da MLT. Temos um destaque para as bacias do Madeira, Uatumã, Xingu, São Francisco, Paranapanema, Jequitinhonha e Mucuri, que apresentam previsão de ENA abaixo dos 40% da MLT. Na evolução da ENA mensal, podemos observar que todos os subsistemas apresentaram uma pequena perda de ENA em relação ao último mês. Observamos que a maior perda aconteceu para o norte e para o sudeste. Na evolução da previsão hidrológica mensal para o fechamento do mês de junho, essa revisão 3, em comparação à última revisão, aponta um aumento das ENAs para o sul e uma manutenção para os outros subsistemas. Termino a minha apresentação aqui e devolvo a palavra para você, Roberto. Obrigado, Ana. Vamos dar sequência então. Agora nós temos a última apresentação desse primeiro bloco, o qual vou passar a palavra para Camila Azevedo, que vai apresentar a operação hidráulica. Boa tarde para todos e para todas. Vamos dar início aqui à parte da apresentação da operação hidráulica. Essa aqui é a agenda de reuniões que tivemos, as passadas e as próximas reuniões de cada sala de acompanhamento de crise vigente no momento. Para a Bacia do Paranapanema, a próxima reunião vai ser no dia 27/6. Para a da região sul, vai ser no dia 10/7. Para a Bacia do São Francisco, a próxima reunião vai ser no dia 2/7. A do Tocantins, no dia 16/7. A Bacia do Rio Doce, a última foi dia 26/3, não temos perspectivas para ter uma próxima reunião para essa bacia. Já para a Bacia do Paraguai, a próxima vai ser no dia 2/7.
E como região extraordinária de acompanhamento do fenômeno El Niño, do Nordeste, a última foi do dia 23/5, e para a região Norte, a próxima ela está ocorrendo nesse momento, né? Às 3 horas, no dia de hoje, no dia 21/6. Aqui nós temos acompanhamento dos reservatórios que estão ocupando o volume de espera. Nesse momento, a gente só está com o reservatório de Passo Real ocupando o volume de espera ali, devido às chuvas que nós tivemos na região sul nesses últimos dias. Com isso, nós estamos com um reservatório onde o seu volume de espera ele fica por volta da cota 32526, que equivale ao volume útil de 88,97. Ele está aproximadamente com 91% de volume útil, fazendo essa ocupação ali dentro do volume, com as perspectivas da gente conseguir tangenciar aí o volume para os próximos dias. Aqui, em relação ao acompanhamento das defluências do Baixo Paraná, nós temos o acompanhamento aqui das defluências dos reservatórios de Jupiá e Porto Primavera, onde Jupiá é a linha azul mais clara e Porto Primavera é a linha azul mais escura, onde a gente está tangenciando, né, essa defluência de 3.900 metros cúbicos por segundo em Porto Primavera e 3.300 metros cúbicos por segundo em Jupiá. Porto Primavera, a gente teve necessidade de elevação ali da defluência nos últimos dias para fazer o controle de nível do reservatório. A gente finaliza aqui a parte da operação hidráulica, a gente não teve nenhuma perspectiva diferente nessa semana, e eu devolvo minha palavra. Obrigada a todos. Obrigado, Camila. Obrigado a todos aí pelas apresentações. Agora a gente vai fazer uma pequena pausa aí. Dentro de 5 minutos, a gente retorna com o segundo bloco, no qual a gente vai iniciar aí respondendo perguntas que houverem no chat. E, em sequência, a gente dá continuidade às demais apresentações. Até breve. Boa tarde a todos e todas. Nós estamos de volta aqui para iniciar o nosso segundo bloco de apresentações dessa reunião semanal de programação da operação. Até o momento não temos perguntas no chat, né? Então, dando continuidade aqui às apresentações, esse segundo bloco vai ter duas, tanto da gerência de previsão de carga, que é a PEC, quanto da gerência de programação mensal, que é a PRM. Então, nós vamos iniciar aí com a apresentação da previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário e semanal, o qual passa a palavra para o nosso colaborador Douglas Aranil. Obrigado, Roberto. Boa tarde a todos. Irei começar aqui meu compartilhamento da tela. Acredito que todos já estejam vendo. Vamos retomar a reunião. Agora falando um pouco a respeito do acompanhamento da carga, principalmente focado nos últimos 7 dias. Começando aqui pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste. De uma forma geral, essa semana foi uma semana muito boa de previsão aqui, com os desvios sem apresentar valores significativos, com desvios pequenos, principalmente aqui no subsistema Sudeste Centro-Oeste. Essa semana nós tivemos uma estabilidade das condições de temperatura, sem grandes variações. Nós podemos até observar uma carga até um pouco estável aqui, como vocês podem observar, praticamente todos os dias, com uma demanda máxima ocorrendo aí um pouquinho superior aos 50.000 megawatts, o que provocou, assim, ao longo dessa semana, desvio poucos significativos. Nossos maiores desvios se concentraram aqui no início do dia 14, porém nem ultrapassaram 3%, e aqui a partir do dia 18, na parte da tarde, porém com montante aí em torno de 2%. Então, com isso, como falado, né, foi uma excelente semana de previsão aqui para o subsistema Sudeste Centro-Oeste. Praticamente todos os desvios ficaram abaixo de 3%, como eu apresentei no último slide, e nós podemos ver aqui nos gráficos que mostram os desvios acumulados até 3% em percentual, em ambos os casos estão em 100%. O MAP ao longo dessa semana ficou em torno de 0,72% de desvio médio, e o Prévio Carga DCM apresentou um MAP médio de 0,88%, muito próximo também do nosso PDP. Aqui, quando nós observamos, né, distribuições dos desvios na barrinha verde em até 1%, nós tivemos aí praticamente 74% dos casos, e os desvios entre 1% e 2% com 22% dos casos, que totalizando aqui nos sinaliza um desvio aí de 96%, com desvios até 2%. Semana muito boa aqui no Sudeste.
Passando agora para o subsistema sul, esse é um subsistema que, apesar de estar apresentando aí reduções de temperatura, né, desde o sábado, aqui o dia 15, a carga, ela não caiu tanto quanto ela poderia cair, que nós temos observado ao longo dos últimos tempos, né? A carga permaneceu até num patamar um pouco mais elevado, apesar das temperaturas um pouco mais baixas. Os maiores desvios aqui no subsistema sul foi o meio do dia 16, onde essa carga aqui subiu um pouco, de uma forma um pouco mais forte do que nós havíamos adotado como previsão. Nós acertamos o comportamento, porém erramos aqui o nível. E a partir dos outros dias, a parte da tarde aqui, nós começamos a superestimar um pouco nossa previsão. Porém, aqui no dia 18, quando nós já observamos que nós havíamos superestimado a nossa previsão na parte da tarde, nós viemos reduzindo até chegar aqui ao dia 20, mostrando um desvio aí já ao contrário do que aconteceu nos outros dias, com uma carga um pouco mais forte do que a nossa previsão. Com isso, apesar de alguns desvios pontuais ao longo de parte dos dias aí nessa semana, ainda assim foi uma semana muito boa no subsistema sul, lembrando que esse subsistema apresenta uma carga um pouco mais volátil, né, dificultando um pouco mais nossa previsão. Porém, ainda assim, nessa semana nós tivemos um MAP de 2,32% contra 3,59% do prévio carga de 100 e um total de desvios até 3% em 70% dos casos. E quando nós comparamos aí com o prévio carga de 100, ficou em 51% dos casos. Passando agora para o subsistema Nordeste e em seguida o subsistema Norte. Esse é um subsistema que em condições de temperatura apresenta poucas variações, sendo a carga bastante impactada por questões de chuva. Nosso maior desvio ocorreu aqui no dia 16, muito em função do aumento dos totais de precipitação nas capitais do subsistema Nordeste. Aqui já no final do dia 15, e essa carga começou a cair nesse final do dia 15 e permaneceu o dia 16 mais baixa, principalmente aqui em Salvador e em João Pessoa também. A partir dos dias úteis, né, a partir aqui do dia 17, nós já corrigimos a carga, fazendo uma previsão um pouco mais baixa. Quando nós comparamos aqui com sexta, nós podemos ver que esse máximo aqui previsto está bem mais baixa. E agora aqui com o dia 18, nós mantivemos a nossa premissa de uma carga um pouco mais baixa, porém a carga começou a reagir aqui muito em função das reduções totais de precipitação, e logo que observamos esse aumento de carga aqui no dia 19, nós já corrigimos nossa previsão para o dia 20, voltando a apresentar desvios menos significativos. Então, com isso, nessa semana, né, nós tivemos um MAP médio no Nordeste de 2,25%, com 76% dos desvios em até 3%. Quando nós comparamos aí com o prévio carga de 100, o MAP médio dele foi de 2,65%, próximo até em questão 0,4% maior somente, e 60% dos casos em até 3% do desvio. E finalizando com o subsistema Norte, o último subsistema antes do SIM, lembrando que esse subsistema apresenta uma carga um pouco mais baixa e com isso, uma maior volatilidade da carga. Essa semana nós não tivemos variações não programadas de carga de consumidores livres, permanecendo bastante estável, e esse subsistema apresenta bastante impacto de variações de carga de consumidores livres. O que nós destacamos, né, foi o aumento do total de precipitação aqui, principalmente em Manaus e São Luís, no dia 17, fazendo com que a carga reduzisse um pouquinho em relação à nossa previsão, e nos demais dias também sem grandes desvios significativos. E aqui, assim como o subsistema Sudeste, basicamente todos os casos ficaram com os desvios inferiores a 3%, somente em dois, né, que são essas barrinhas vermelhas que nós temos nesse gráfico inferior, apresentaram aí desvios um pouco maior do que 3% na semi-hora. Porém, ainda assim, foi uma semana praticamente muito boa de previsão. Aí, quando nós observamos aqui o total de casos em até 3%, praticamente 100% dos casos, à exceção daqueles dois que eu tinha mostrado no último slide, e o prévio carga de 100 apresentou 100% dos casos de desvios em até 3%. O MAP médio, tanto do PDP quanto do prévio carga de 100, ficaram próximos, em 0,95 e 1,03 do prévio carga de 100, apresentando assim uma boa semana de previsão também para o subsistema Norte. E com isso, finalizando aqui no SIM, lembrando que o SIM é muito influenciado pelo Sudeste, né, o subsistema de maior carga. Essa semana o Sudeste veio com uma excelente previsão e refletiu diretamente nas previsões aqui do SIM, também com praticamente todos os desvios inferiores a 3%.
praticamente não, com todos os desvios inferiores a 3%. O limiar de desvio aqui semi-hora maior que chegou no sim foi em 2% aqui no dia 18, ao final do dia. O acumulado já retrata o que foi apresentado anteriormente no gráfico, e aí as duas previsões, né, tanto a nossa aqui do PDP quanto a do modelo prévio carga DCEM, ficaram com o MAP próximos em 0,7%. Com isso aqui eu termino minha apresentação, retorno a palavra aí para você, Roberto. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, Douglas, pela apresentação. Muito boa. Vou agora dar sequência aqui com a apresentação de previsão de carga para o PMO e revisão semanal. E passo a palavra para a nossa colaboradora, Geisa Teles. Muito obrigada, Roberto. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha tela. Aparecendo a tela já? Sim. Sim, só pegar o pointer aqui. Boa tarde a todos. Dando continuidade, vou falar da previsão de carga para a programação semanal da operação. Começando pelos destaques meteorológicos, a, a região sudeste e a região centro-oeste tem passado por um fenômeno do veranico e a expectativa é que tenha continuidade nessa semana operativa. Esse fenômeno é um fenômeno característico do final do outono e início do inverno, onde há predomínio de temperaturas um pouco mais elevadas, baixa umidade relativa do ar e baixo acumulado de precipitação. Na região sul, para a próxima semana operativa, tem a expectativa de passagem de uma frente fria, iniciando no domingo e dissipando ao longo da semana. E essa frente fria ela vai causar instabilidade no sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde também são esperados aumentos dos totais de precipitação. Ainda sobre o sul, é importante mencionar que o mês de junho, com relação a temperaturas, ele tem apresentado um comportamento um pouco diferenciado. Nessa época do ano já se tem expectativa de um declínio acentuado da temperatura e isso não tem ocorrido. As temperaturas elas estão em patamares acima do esperado para essa época do ano. Passando agora para o subsistema norte e nordeste, tanto a região norte quanto a região nordeste, a expectativa de manutenção das temperaturas e totais de precipitação observados tanto na semana em curso, quanto em relação ao comportamento típico para essa época do ano. É importante também observar a indicação de ocorrência de chuva no litoral, iniciando no litoral da Bahia até o Rio Grande do Norte, sendo esse acumulado de precipitação um pouco menos menos intenso do que o da semana em curso. Outro ponto que merece destaque é a redução da amplitude térmica, temperatura máxima e mínima nas capitais do Nordeste. Passando agora para revisão semanal da previsão de carga de junho, começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, a expectativa de fechamento da terceira semana operativa ela veio muito bem ajustada às nossas previsões, com um desvio de somente 0,1%, sendo a expectativa de fechamento de 42.181 megawatts médios. Como se tem a expectativa de continuidade do fenômeno do veranico e nenhuma mudança em relação a isso, as previsões da quarta e quinta semana operativas foram mantidas. Com isso, a previsão de carga revista de junho para o subsistema Sudeste Centro-Oeste sofreu um ajuste de menos 3,7% com relação à nossa previsão do PMO de junho, sendo agora a previsão de 41.664 megawatts médios. Passando pelo subsistema Sul, a expectativa de fechamento da terceira semana operativa apresentou um desvio de 2,1% com relação às nossas previsões, sendo agora a expectativa de fechamento da terceira semana de 12.861 megawatts médios. O desvio ele pode ser, como já mencionado nos destaques, pelo comportamento da temperatura no subsistema sul, que tem tido patamares superiores aos esperados para essa época do ano. Para a quarta e quinta semana operativa, as previsões elas foram ajustadas em 3%, para se adequar ao comportamento recente da carga, mas em patamar inferior ao das últimas 2 semanas operativas.
de forma a levar em consideração a expectativa de entrada de frente fria na próxima semana operativa. Com isso, a previsão de carga de junho revista para o Subsistema Sul apresentou ajuste de 3,6% com relação às nossas previsões do PMO de junho, sendo agora a previsão de carga de junho de 12.725 megawatts médios. Passando agora para o Subsistema Nordeste, a expectativa de fechamento da terceira semana operativa, ela apresenta um desvio de menos 1,8% com relação às nossas previsões, sendo a expectativa de fechamento de 12.279 megawatts médios. E esse desvio ele pode ser, de certa forma, explicado pelo efeito precipitação no subsistema do Nordeste. A precipitação ela tem um efeito de redução da carga. Para as duas próximas semanas operativas, não foram efetuados ajustes nas previsões, devido a duas razões. Primeiro, se tem feriado de São João na próxima semana operativa, que gera uma expectativa de redução de carga. Em contrapartida, apesar da manutenção de expectativa de precipitação no litoral do Nordeste, a expectativa de redução dessa precipitação quando comparada com a semana operativa atual. Então, com isso, um efeito compensaria o outro, e aí as previsões elas foram mantidas. Com isso, a previsão de carga para junho, revista para o Subsistema Norte, apresenta um ajuste de menos 1,5% com relação às previsões do PMO de junho, sendo a previsão agora de 12.407 megawatts médios. Passando para o Subsistema Norte, a expectativa de fechamento da terceira semana operativa também, tal como no Sistema Sudeste Centro-Oeste, veio bem ajustada às nossas previsões, sendo o desvio de somente 0,6%, sendo a expectativa de fechamento de 7.774 megawatts médios. A quarta e quinta semana operativa, as previsões da quarta e quinta semana operativa foram ajustadas, sofreram um suave ajuste de 0,8%, somente de forma a se adequar ao comportamento recente da carga, na casa de 7.700. Com isso, a previsão de carga de junho revista para o Subsistema Norte apresentou um ajuste de 1,2% com relação às previsões do PMO de junho, sendo as previsões agora de 7.755 megawatts médios. Finalizando agora com o Sistema Interligado Nacional, a expectativa de fechamento da terceira semana operativa, ela vem muito bem ajustada, com um desvio de somente 0,2%, muito em função do nível de assertividade das previsões da terceira semana para o Subsistema Sudeste Centro-Oeste. Com isso, a expectativa de fechamento de carga da terceira semana operativa para o SIM é de 75.095 megawatts médios. A quarta e quinta semana operativa, as previsões da quarta e quinta semana operativa sofreram um ajuste também suave, de 0,6%, impactados pelos ajustes realizados tanto no Subsistema Sul quanto no Subsistema Norte. Com isso, a previsão de carga para junho no Subsistema Interligado Nacional, a previsão revista, ela sofreu um ajuste de 1,7% com relação ao PMO de junho, sendo agora a previsão de 74.551 megawatts médios. Essas eram as previsões, são as previsões de carga. Obrigada a todos pela atenção e devolvo a apresentação para o Roberto. Obrigado, Geisa. Muito boa apresentação. Agora, dando continuidade ao nosso evento, eu vou passar a palavra para a nossa colaboradora Diana Viegas, que ela vai apresentar as duas últimas deste bloco, que são resultados PMO e intervenções energéticas relevantes. Diana? Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que estão acompanhando essa reunião semanal. Então, vou começar aqui a minha apresentação falando um pouquinho sobre os resultados da revisão 3 do PMO de junho, especificamente da próxima semana operativa, que se inicia dia 22, amanhã, e se finaliza na próxima sexta-feira, dia 28 de junho. E só antes de entrar, de fato, nos resultados dessa revisão do PMO, tenho um lembrete aqui de uma atualização que foi feita nessa revisão, que foi associada à publicação do despacho da ANEEL de número de 1786, referente à atualização do CVU da usina termoelétrica de Norte Fluminense,
Os valores vão ficar aqui disponíveis na apresentação e também estão disponíveis no deck. Então, entrando nos resultados de fato da rodada realizada pelo modelo Decomp e publicada no final da noite de ontem, tivemos uma pequena elevação do CMO e o CMO ficando equalizados em todos os subsistemas, com o CMO médio aí para a próxima semana de R$ 24,23 por megawatt-hora. Para essa primeira semana operativa, tivemos também o atingimento de alguns limites de intercâmbio indicados aqui nesse diagrama. No patamar de carga pesada não tivemos o atingimento para nenhum limite, só tivemos na média conjuntural e na leve. Então, considerando esse CMO obtido pelo Decomp, a estimativa é de seguirmos com a geração térmica pelo Decomp, a estimativa do Decomp é de seguir a geração térmica só por inflexibilidade, e de acordo com as informações recebidas dos agentes para essa revisão do PMO, temos uma expectativa de uma geração térmica em torno de 4 gigawatts médios para a próxima semana. Nessa última revisão do PMO de junho, estamos comandando a semana de 24 a 30 de agosto, referente ao despacho antecipado das usinas AGNL. E considerando o benefício GNL calculado para essa semana, também não há indicação de despacho antecipado para Santa Cruz, Linhares, nem Porto Sergipe. Em termos de energia armazenada, temos um gráfico aqui, então, para cada subsistema. Temos também, em cada gráfico, umas linhas um pouco mais claras, mostrando a trajetória prevista nas últimas revisões. E essa linha um pouco mais escura, referente ao resultado da revisão 3 do PMO de junho. Então, sobre o Subsistema Sudeste, a gente iniciou o estudo com 68,7% da energia armazenada máxima do subsistema, e pelo Decomp, a expectativa é que a gente finalize o mês de junho com 67,3%, e de acordo com os cenários previstos para o mês de julho, tem a expectativa de finalizar o mês de julho entre 61,7% e 67,9%. No Subsistema Sul, começamos o estudo com 87,3%, com a expectativa de finalizar o mês com 83,8%. E no Sul a gente tem uma dispersão dos cenários um pouco maior do que todos os outros subsistemas, então podendo variar entre 64,5% a 96,2%. No Nordeste, iniciamos o estudo com 70,7%, com a expectativa de finalizar o mês com 68,4%, e a média dos cenários do segundo mês finalizando com 64,4%. Por fim, o Subsistema Norte, iniciando o estudo com 92,9%, com a expectativa de fechar o mês com 88,2%, e para o final de mês de julho, variando de 64,1% a 89% da energia armazenada máxima. Em relação às ofertas de importação de energia, só aquela ressalva de que essa oferta ela não é considerada como um dado de entrada dos modelos, mas sempre trazemos aqui nessa reunião a título de informação. Então, a novidade aqui para essa próxima semana não tivemos ofertas de importação da Argentina, só do Uruguai, e o montante ofertado do Uruguai é o similar ao da semana passada, o mesmo número de blocos e um montante total de 500 megawatts médios para todos os patamares de carga, com os preços variando em torno de 575 até em torno de R$ 2.140 por megawatt-hora, todos os blocos com uma oferta com um preço um pouco mais elevado em relação aos valores ofertados na semana passada. Agora eu entro nas intervenções energéticas relevantes para a próxima semana. Lembrando que o critério de relevância para as intervenções dessa reunião são intervenções associadas a unidades geradoras que alterem algum limite sistêmico ou de usinas de grande porte. Então, temos para o Subsistema Sudeste o destaque aqui para um teste integrado das unidades geradoras e as fontes de serviço auxiliar da usina de Miranda, que está programado para o dia 23 de junho. Temos manutenção preventiva em Furnas em Itaipu, em Furnas na unidade geradora 7, de 24 do 6 a 19 de julho, e em Itaipu nas unidades geradoras 1, 2, 3 e 4, no dia 23 de junho. E, por fim, a unidade geradora 8, da usina hidrelétrica de Ilha Solteira, uma manutenção corretiva que está programada para ocorrer de 25 do 6 a 5 do 7. Para o Subsistema Sul, a gente tem um destaque apenas para a unidade geradora 3 da usina hidrelétrica de Salto Osório, no dia 23 de junho. No Subsistema Nordeste não temos nenhum destaque para a próxima semana, e fechando aqui, então, no Subsistema Norte, destaque para algumas intervenções na usina hidrelétrica de Colíder, começando pela unidade geradora 1, no dia 22 e 23 de junho, na unidade geradora 2,
no dia 23, unidade geradora 3, do dia 23 ao dia 24, e no dia 25 de junho é o teste na usina inteira de colíder. E o destaque também para a unidade geradora 6 da usina hidrelétrica de Tucuruí, uma manutenção preventiva programada para o dia 26 de junho, a unidade geradora 3 da usina hidrelétrica de Serra da Mesa, no período de 24 de junho a 5 de julho, e finalizando então com o teste de Black Start da usina hidrelétrica de Geral, que está programada para o dia 23 de junho. Então, aqui encerro todos os destaques aqui da gerência de programação mensal. Roberto, te passo a palavra e fico aqui à disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigado, Diana, e reforço agradecimento a todos aí pelas apresentações feitas. E agora nós vamos fazer uma pausa, né? E dentro de 5 minutos nós retornamos para o terceiro bloco, no qual a gente vai iniciar respondendo perguntas que houverem no chat, em sequência, dando continuidade às apresentações. Até breve. Boa tarde a todos, aqui retornando às apresentações aqui desse terceiro bloco. Temos algumas perguntas aqui no chat. Então, vou começar aqui pela do Guilherme Ramalho de Oliveira, da empresa Ampere, que ele pergunta: prezados, boa tarde. No PMO de junho eram esperados ganhos de intercâmbio na exportação Nordeste, Norte a partir de julho. Todavia, de acordo com o relatório preliminar de intercâmbio para o PMO de julho, esse ganho não aparece mais, nem mesmo para agosto. Qual seria o motivo dessa premissa mais negativa? Uma vez que a linha de 500 kV Jaguaruana 2 para Pacatuba, Circuito 1, está prevista para entrar em operação no início de julho. Eu vou pedir para responder essa pergunta a Diana. Diana. Boa tarde novamente, Roberto. Boa tarde, Guilherme. Obrigada pela pergunta. Essa indicação do ganho de intercâmbio que estava sendo esperado no último PMO realmente teve uma atualização agora, quando a gente faz a atualização então do PMO de julho, dado que a gente acompanha todas as previsões de obras de acordo com o acompanhamento da ANEEL e mensalmente a gente tem atualizações. Então, essa expectativa que tinha da entrada em operação dessa linha que você citou, estava com a previsão de entrar em operação no início de julho. Atualmente a gente já tem uma nova data, e a nova data é 22 de agosto. Então, por isso que para esses 2 meses do PMO de julho, né, considerando julho e agosto, acaba que não fica com esse ganho dos limites que estavam sendo esperados até esse último PMO. E aí ressalto que na semana que vem, então, a gente vai ter a reunião, né, do PMO na quinta e na sexta-feira. Dentro da reunião do PMO temos uma reunião específica falando com detalhes sobre os limites de intercâmbio, então convido a participar nessa reunião da semana que vem e possivelmente nessa reunião a gente terá alguns detalhes maiores sobre essa postergação dessa obra. Obrigada, boa tarde. Obrigado, Diana. Vou seguindo aqui com as demais perguntas. A gente tem uma pergunta aqui do Rafael de Toledo Navarro, da empresa Olímpia Energia. Ele pergunta: como está a pretensão mensal de carga para julho? Tá, vou passar a palavra aqui para o Douglas. Ok, Douglas? Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos novamente. Rafael, vou pedir que você aguarde um pouquinho mais, que segunda-feira nós deveremos estar fechando essas previsões de carga mensal e informaremos aí todos os senhores as nossas pretensões. Infelizmente não podemos falar hoje, então peço que você aguarde um pouquinho até segunda. Obrigado. Obrigado, Douglas. Tem uma outra pergunta aqui também feita pela Natália Biondo, da Enercore, que ela pergunta: prezados, boa tarde. A que se deve o desvio médio mensal da carga de julho de aproximadamente menos 1,3 gigawatts médio, dado que, como apresentado, as temperaturas para o mês de junho permanecem atipicamente elevadas, sem apresentar o declínio esperado para a época. Tá? Vou passar a palavra também para você, Douglas. Obrigado, Roberto, novamente. Boa tarde, Natália. Realmente, como a Geisa até apresentou ao longo da reunião, que essas últimas, principalmente a última semana, a semana em vigente, né, está com temperatura um pouco mais acima da média, como nós esperávamos inicialmente na revisão zero do PMO. Porém, esse desvio está muito associado à primeira semana operativa e meados da segunda semana operativa, que apresentou temperaturas um pouco mais amenas do que nós estávamos esperando, fazendo com que a carga não reagisse de uma forma que nós havíamos previsto inicialmente e apresentando assim esse desvio de 1,3 gigawatt médio no SIM. Se você observar na previsão de carga, no acompanhamento da carga do seco, a carga semana após semana ela tem crescido um pouquinho, isso muito em função da elevação das temperaturas. A primeira semana começou muito baixa e depois ela veio se elevando
ao longo desse mês. Então, é isso, Natália. Muito influenciado pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, início do mês que apresentou temperaturas mais amenas. Obrigado. Obrigado, Douglas. Eu tenho algumas outras perguntas aqui que a Ana Machado, da PRH, pediu a gentileza de aguardar um pouco mais para respondê-las, então eu vou dar continuidade aqui às apresentações desse terceiro bloco, que vai ter somente duas, né? A começar pela que eu mesmo vou apresentar, que é de limites elétricos e principais intervenções elétricas. Deixa eu colocar ela aqui em tela. Queria que vocês já estejam vendo ela aí. Tá, então vou começar aqui com essa limites elétricos, né, com impactos na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Então, vou começar aqui com da área norte e nordeste. É uma intervenção que já se encontra em andamento desde o dia 11 de junho e vai até o dia 28 de fevereiro de 2025. É um banco de capacitor, o segmento 5 da linha de 500 kV Imperatriz Colinas, na subestação de Imperatriz, né? O motivo é a substituição desse segmento e as consequências, né, para que o sistema suporte as contingências aí da interligação norte-sudeste. A gente tem que adotar restrições que são penalizações aí de 100 megawatts nos limites do fluxo do norte-sudeste e o somatório desse mesmo fluxo com o nordeste-sudeste para a perda de bipolos Xingu e também 100 megawatts aí de penalização nesse mesmo somatório, né, do FNS e do FNES em função do fluxo Xingu. Dando continuidade aqui, também tem outro intervenção em andamento, né, mesma área norte-nordeste, que é o disjuntor final 712 de 500 kV da subestação de Presidente Dutra. Tá, ele já se encontra desligado desde o dia 10 de junho, né, e irá até 17 horas do dia 11 de agosto, que é um domingo, né. Isso é para substituição desse disjuntor, né, e os TCs associados a ele, né. Então, para suportar aí contingências aí simples que sejam seguidas de falha de disjuntor nessa subestação de Presidente Dutra, a gente tem que adotar restrições desses fluxos aí em telas, né? Fluxo Nordeste-Norte ou do Norte-Nordeste aí em 4800. Ah, dando continuidade, né, a gente tem aí a linha de 500 kV Tucuruí-Xingu Circuito 1, que também ainda se encontra aí desligada desde dia 16 de junho, e vai até dia 23 de junho, tá? São serviços relativos à transposição desse circuito, onde a gente tem que adotar aí também penalizações aí de 100 megawatts nos limites da FNS para operação normal e 200 no somatório da FNS com a FNES para operação normal também. Temos também agora esse pedido aí de desligamento do 500 kV aí do disjuntor final 707 da subestação de Imperatriz, né? Ele inicia aí dia 21, né? Hoje, né? Já está em andamento também, vai até o dia 30 de agosto, que é sexta-feira, a substituição desse disjuntor e dos T6 dele. As restrições são as mesmas do slide anterior também, né? O fluxo aí Nordeste-Norte e Norte-Nordeste, menor 4.800 megawatts. E temos também esse desligamento aí da LT de 500 kV, Colinas Miracema, Circuito 2, né? Ele está para iniciar aí no dia 22 de junho, que é amanhã, né? Sábado às 6 horas, e indo até o dia 23 de junho, que é domingo. Isso é um serviço preparatório, né, para possibilitar a futura substituição, né, do banco de capacitores série aí da própria linha, né? Então a gente tem o segmento 4 e para o sistema
suportar perdas duplas, né, entre a subestação de Colinas e Miracema e outras contingências externas a essa interligação, a gente tem que adotar restrições aí nesse fluxo de Colinas para Miracema entre 2.300, né, seja ele positivo ou negativo, restringir aí o fluxo Nordeste-Sudeste inferior a 6.500 e também penalizar os fluxos aí, tanto a FNS como o somatório da FNS com a FNS, 200 MB para perda de bipolo de Xingu e em função também do fluxo Xingu. Temos também aí outro desligamento de linha de 500 kV, só que na Grupi Peixe 2, ele está de 0 às 7 do dia 25, que é terça-feira. Eles são serviços para implantação do CEP da interligação Norte-Sudeste e para suportar perdas duplas, né, entre Gurupi e Serra da Mesa, né, e outras contingências. A gente tem que também adotar restrições aí na FINES, inferior a 6.300, controlar esse fluxo Grupo Serra da Mesa em valor 1.000 megawatts abaixo dos limites da FNES para perda do bipolo de Xingu, e esse somatório desse mesmo fluxo com FNES em valor 600 mega abaixo dos limites do FNES, do somatório, né, dos fluxos da FNES e FNES para perda do bipolo de Xingu em função do fluxo Xingu. É uma sequência de intervenções, né, essa é a primeira, tem mais uma também da linha de 500 kV, Teresina 2, Presidente Dutra, Circuito 1, que está para as 22 horas, é do dia 26, que é quarta, até as 6 do dia 27, quinta-feira, né? Também temos restrições em fluxos sistêmicos, né? FNEM e FNNE menor que 4.000 e o FNES menor que 5.500. Outro desligamento aí da linha de 500 kV Teresina 2, Presidente Dutra Circuito 2, né, também associada a essa implantação do CEP da interligações Norte, Nordeste, Sudeste. Esse está para o dia 27, 22 horas, né, que é uma quinta-feira, indo até 28 de junho, sexta-feira. São assim, basicamente as mesmas restrições, né, com a diferença ali do FNES em 5.500. Outro desligamento também de linha de 500 kV na Presidente Dutra, Boa Esperança, Circuito 1, iniciando aí na sexta-feira, dia 28 de junho, 22 horas, e até às 6 do dia 29 de junho, que é sábado. Também mesmas restrições aí apresentadas no slide anterior. Indo agora para Araguaiá de Brasília, nós temos um desligamento aí da linha de 500 kV Serra da Mesa, Samambaia, ele está de 6h30 às 16h30 do dia 22 de junho, que é sábado, é uma manutenção preventiva, e para que o SIM, né, suporte perdas simples de linhas, né, na interligação Sudeste-Nordeste, perda das linhas de 500 kV Serra da Mesa 2, Lusiânia, perdas simples, né, de circuitos de 500 kV de Serra da Mesa, Samambaia. A gente tem que programar e manter, né, o fluxo Nordeste-Sudeste, na FINES, menor que 5.800 megawatts e o recebimento do Sudeste-Centro-Oeste inferior a 8.500 megawatts. E também reduzir aí 500 mega nos limites da FNS e o somatório da FNS e FNES para a perda de bipolo de Xingu. Indo para a área Minas Gerais, temos um desligamento aí da linha de 500 kV, Governador Valadares 6, Mutum, Circuito 2. Ela está das 7 às 17 do dia 23 de junho, que é um domingo, é para uma manutenção corretiva. E para, sim, suportar dinamicamente a perda do circuito remanescente, né, dessa mesma linha, a gente tem que fazer essas restrições aí também da FINES inferior a 5.800 e do R Seco, que é o recebimento do Sudeste Centro-Oeste, inferior a 9.800. Além de penalizar, né, adicionalmente aí, os limites da FINES, somatório FNS e FINES, em função do fluxo Xingu, e também para a perda de um dos bipolos do Xingu. Indo para a área da interligação Sudeste-Nordeste, nós temos um disjuntor de 500 kV 15D5 no setor, né, da subestação aí de Arinos 2, né, ele está de 0 às 4 do dia 23, que é domingo, para uma manutenção corretiva, para suportar também dinamicamente contingências simples seguidas de falha de disjuntor, né, no setor de 500 kV dessa subestação. A gente tem que programar e manter aí a FNES menor que 6.200 megawatts e o R seco inferior a 10 gigawatts. Temos também o disjuntor
final 714 do setor de 500 kV de Padre Paraíso 2. Ele está de 0 às 2 do dia 27 de junho, que é quinta-feira, outra manutenção corretiva, e em função aí de contingências simples, né, seguidas de falha de disjuntor, que a gente tem que analisar, lá na subestação de Padre Paraíso 2, a gente também tem que programar e manter durante a intervenção esse fluxo FNES inferior a 6.200 no período. Indo para a área sul-sudeste, a gente tem uma intervenção que já está em andamento, que é o desligamento da linha Itaberá, Tijuco Preto, Circuito 1. Ele já está desde o dia 13 de junho e permanece até o dia 27 de junho, que é quinta-feira, às 17 horas. Faz parte da etapa 22, substituição de cadeia completa e ferragens, isoladores por causa da degradação, né, corrosão entre as torres aí 613 e 663 dessa linha, são 35 torres, né? E com essa linha desligada, a gente precisa avaliar aí a perda dupla, né, dos circuitos remanescentes e, em função disso, para que não tenha nenhum tipo de problema dinâmico, a gente penaliza os limites do recebimento pelo Sudeste 2.500, né, assim como 500 megawatts na RSUL e 170 mega nos limites do fluxo bateias, que é o FBTA. Na área do HVDC do Madeira, nós temos aí um desligamento do bloco 2 da conversora back-to-back, né, de Porto Velho. Ele está programado aí para já ter iniciado aí dia 20, às 8 horas, indo até dia 25, terça-feira aí. E é uma manutenção preventiva, né, atendimento ao período preferencial, e para a área CRI Rondônia suportar defeitos, né, nessa subestação coletora Porto Velho 230, né, que possam ocasionar a perda dessa conversora remanescente, né, o bloco 2, a gente restringe a back-to-back em 250 megawatts. Temos um desligamento dessa barra PT1 230 kV dessa subestação da coletora Porto Velho. Ele está programado de 8h30 às 13 do dia 23, que é domingo, né? Com manutenção preventiva também em função do período preferencial. Também temos que restringir a back-to-back aí 250 megawatts aí, para o caso aí de faltas, né? Nesse barramento remanescente 230 kV. Temos aí o outro barramento dessa mesma subestação de coletora Porto Velho, que está de 14h30 às 17 do domingo. A restrição da back-to-back também é de 250 megawatts pela mesma intenção do slide anterior, que é devido à análise aí de faltas no barramento remanescente. Indo agora para a área do elo de corrente contínua associada a Itaipu 50 Hz, nós temos um conversor 8, né, de Foz do Iguaçu, que está programado para iniciar aí às 7 horas do dia 25, terça-feira, às 16h30 do dia 5 de julho, né, que é uma sexta-feira, é uma inspeção das quadriválvulas, substituição dos capacitores desse conversor e vazamento no disjuntor dele aí. E para que sim suporte aí perdas no elo CC, a gente tem que programar e manter a restrição aí do elo em 3.000 megawatts. Temos também aí uma manutenção bienal no quadro de proteção 3C1, que acaba implicando em a gente ter que separar a unidade de geradores de Itaipu para atendimento exclusivo à ANDE, né? Então, isso está programado aí de 4 horas às 17 do dia 23 de junho, que é o domingo, e para a gente suportar aí perdas, né? Ou sim suportar perdas no sistema de 50 Hz associado a esse elo, a gente tem que restringir o mesmo aí em 2.600 megawatts. Essas eram as intervenções que eu tinha para apresentar. Vou dar continuidade aqui às apresentações aqui do bloco e vou chamar aqui o Eduardo Saporetti para apresentar a política operativa atual. Tá? Passo a palavra para você, Eduardo. Boa tarde, Roberto. Obrigado. Deixa eu colocar meu compartilhamento de tela aqui. Estão vendo os slides?
Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Eduardo Saporetti, estou aqui representando a Gerência de Programação Diária. Vamos apresentar a seguir a política operativa da semana de 15 a 21 de junho, abordando o acompanhamento do DCEM na programação diária. Aqui temos a representação da distribuição do balanço da semana de 15 a 21 por fonte de geração. Nessa distribuição tivemos 94% do despacho sendo atendido por geração renovável. Dentre todas essas fontes, 37% dessa geração são de usinas não despachadas centralizadamente, como eólicas, fotovoltaicas, PCHs, PCTs e MMGD. Destaca-se que o montante de geração total foi similar ao que a gente despachou na semana anterior. As maiores diferenças observadas estão nas fontes de geração, que foram o aumento da geração hidráulica em aproximadamente 0,1 gigawatt médio e a redução na participação da geração eólica em aproximadamente 0,7 gigawatt médio. Sendo assim, essas diferenças com relação à semana anterior, de geração eólica, a gente veio com 781 megawatt médio menor. Tivemos a geração hidráulica por UHS em 1.266, maior do que a semana anterior. Por térmicas, 321 megas inferior. Por PCHs, 360 mega médios inferiores. Pequenas UTEs, 238 megas superior. E MMGD, 319 megas inferior. E por fim, fotovoltaica, 17 mega médio superior à semana anterior. Agora temos uma análise gráfica comparativa entre os valores de CMO do DCEM e DECOMP para os 4 subsistemas. No DECOMP, o CMO dos subsistemas ficou na média de R$ 18,01 por megawatt-hora. No modelo DCEM, nos dias 15 e 16, em todos os subsistemas, houve redução no valor de CMO em função da redução da demanda nos vales de carga do fim de semana. Os valores de CMO mais elevados nos horários de pontas em todos os subsistemas também, a partir do dia 17, são devido ao atendimento da ponta de carga, sendo que no subsistema norte houve valores de CMO nulo durante a semana operativa devido à limitação da exportação desse subsistema, fluxo exportação nordeste, conforme o de operação normal do nordeste. No subsistema norte, a gente observa valor de CMO mais elevado, que são decorrentes dos limites do fluxo da linha Jurupari-Oriximiná, conforme o de operação normal também da área. E as demais diferenças de CMO entre os modelos se devem ao melhor detalhamento da carga no modelo DCEM. Aqui temos a representação do CMO por barra durante uma meia hora. Importante salientar que apenas 30% do total de barras estão representadas. Observa-se valores CMO diferenciados na região norte, decorrentes desse fluxo que a gente mencionou, de Jurupari para Oriximiná, sensibilizando o CMO nas usinas que reduziriam esse fluxo, conforme a IO de operação normal da área. E no Nordeste, como consequência da limitação de exportação do Nordeste, conforme a IO do Nordeste, de operação normal. Agora apresentamos o bloco spot com os valores CMO por barra para os 4 subsistemas para o dia 21/6, para hoje. Em nenhum dos subsistemas os valores CMO apresentam dispersão muito significativa de resultados. No subsistema Sudeste, os outliers superiores ao longo do dia
com valores de aproximadamente R$ 18,40 por megawatt-hora, são decorrentes dos requisitos de geração da OHE Marimbondo, conforme procedimentos sistêmicos para operação dessa usina. Os demais outliers inferiores e superiores ao longo do dia são influenciados pela inequação para evitar sobrecarga na linha de 230 kV Banabuiú a Queirais 2, na contingência da linha de 500 kV Quixadá Fortaleza 2, conforme MOP 256 de 2024. Adicionalmente, os outliers inferiores e superiores às 12 horas são decorrentes do controle de carregamento da LT 345 kV Barreiro 1 e Betim 6, para Betim 6, conforme ON do Sudeste, 5 mg do Sudeste. Por fim, os outliers com valor de CMO nulo até às 7 horas são consequência da restrição de geração da OHE Jauru, conforme intervenção 32419 de 2024. No subsistema Sul não há outliers. No Nordeste, os outliers inferiores e superiores ao longo do dia são consequência da inequação para evitar sobrecarga na LT Banabuiú a Queirais 2, LT de 230 kV, para a contingência de Quixadá Fortaleza 2, conforme a MOP já mencionada. Os outliers com valores de CMO nulo no início do dia são decorrentes da inequação para evitar colapso de tensão no caso de contingência da LT 230 kV Ourolândia 2, Campo Formoso, conforme IODA de operação normal do Nordeste 2 SO. No subsistema Norte, os outliers superiores ao longo do dia são decorrentes do limite de fluxo Jurupari-Oriximiná, conforme IO 5 mm do Norte. Os outliers com valor de CMO nulo entre 8h30 e 11h30 são consequência da limitação de exportação do Nordeste, conforme IO. Agora apresentamos um comparativo entre DCEM e PDP para os 4 subsistemas em relação à geração hidráulica. Vemos que em todos os subsistemas ocorreram diferenças, e essas diferenças ocorreram em função da adequação da política operativa. Para as térmicas, com relação à geração térmica, foram observadas geração mais elevadas do PDP em relação ao DCEM, devido às declarações de inflexibilidade em pós-DCEM dos agentes térmicos e despachos necessários por controle por razão elétrica. Esse despacho por razão elétrica ocorreu no subsistema Norte, devido à necessidade de geração adicional da UTE Aparecida para controle do fluxo Jurupari-Oriximiná. Agora são exibidos os resultados referentes à geração térmica em média semanal e a titulação de cada megawatt despachado. Nessa semana operativa tivemos um total de 4.423 megawatts médios de geração térmica, sendo essa geração por inflexibilidade representando 95,7%. Exportação a gente não teve exportação no período. Um despacho por ordem de mérito correspondente a 3,7% da geração e um despacho por razão elétrica com aproximadamente 0,6% da geração total. Para o período a gente não aprovou nenhuma oferta de resposta à demanda. Também não tivemos importação ou exportação de energia, nem por térmica, nem por EVT. E chegamos então nos gráficos com as médias semi-horárias do balanço por subsistema, os gráficos aqui para atendimento à carga no decorrer da semana operativa, né? Geração por subsistema e comparativo com a carga ali, né? Para o sistema
subsistema Sudeste Centro-Oeste tem um perfil importador, como pode ser visto no gráfico, a pilha de geração ficou abaixo da previsão de carga, então temos esse subsistema com perfil importador, com geração dimensionada para controle de nível nas usinas do Grande, do Paranaíba e do Paraná, com operação minimizada na OHE Porto Primavera, conforme deliberação do CMSE para preservação dos recursos do Sudeste, com geração de Itaipu também dimensionada para atendimento da ponta de carga e controle de nível, e com folga de potência monitorada alocada preferencialmente nas usinas desse subsistema. Para o subsistema Sul, modulando conforme a carga, ficando como exportador de energia a maioria do tempo, em termos médios, consequentemente, com exploração intensa da geração hidráulica, condicionada à disponibilidade dos demais recursos do SIM, bem como a variação de carga, com possibilidade de despacho adicional, térmicas e importação para atendimento à segurança elétrica do Rio Grande do Sul. Para o subsistema Nordeste, a gente tem um perfil exportador de energia em todos os patamares, com utilização do São Francisco conforme necessidades sistêmicas para atendimento à carga. Para o subsistema Norte, por fim, continuamos com redução de disponibilidade das usinas devido à redução de defluência, com a HE Belo Monte operando para atendimento à ponta de carga, com uma folga de potência monitorada alocada na HE Tucuruí e demais usinas das bacias do Tocantins, operando com geração flat devido ao período de praias. Em relação à previsão de geração eólica para a próxima semana, podemos observar uma variação de geração eólica ocorrendo ao longo da semana, com uma geração com a maior média de 15,1 gigawatt médio na sexta-feira, prevista para hoje, e a menor em 12,1 gigawatt médio para o dia 27, próxima quinta-feira. Diferença entre o máximo médio no dia e o mínimo na ordem dos 3 gigawatts médios. Por fim, trazemos os destaques para a política operativa para a próxima semana. Subsistema Sudeste Centro-Oeste, esperamos utilização dos recursos das bacias do Rio Grande, Paranaíba, Paranapanema e Tietê, conforme necessidade de alocação na carga média pesada e controle de nível. Subsistema Sul, exploração da geração hidráulica nas bacias do Jacuí e Uruguai, de acordo com a possibilidade de alocação. No subsistema Nordeste, utilização dos recursos da bacia do São Francisco dimensionado para atendimento à ponta de carga. No subsistema Norte, exploração da geração da OHE Belo Monte para atendimento à ponta de carga, conforme disponibilidades energéticas. As demais usinas seguem com tendência de redução das disponibilidades, com as gerações dimensionadas para atendimento à carga pesada e os limites elétricos sistêmicos. O atendimento da ponta de carga, folga de potência monitorada alocada preferencialmente em usinas do Sudeste e Centro-Oeste e na OHE Tucuruí. E alguns destaques para a próxima semana, com relação ao atendimento à ponta de carga, devido às condições do SIM, não deve ocorrer despacho térmico adicional para atendimento à ponta de carga do SIM para os dias úteis para a próxima semana. Pontualmente pode ocorrer despacho adicional para atendimento à área Manaus. Com relação à área do Rio Grande do Sul, em função das condições atuais dos sistemas, não é esperado despacho térmico adicional nem importação de energia. Voltando aqui, estou lendo
atendimento à ponta de carga, né? Devido às condições, existe alta probabilidade, corrigindo a informação anterior, né? Existe alta probabilidade de ocorrer despacho térmico adicional para atendimento à ponta de carga do SIM para os dias úteis da próxima semana, além de possível despacho térmico para atendimento da área Manaus. Para a área do Rio Grande do Sul, com as condições atuais do sistema, não é esperado despacho térmico adicional nem importação de energia, mas segue condicionada à validação elétrica. A exportação para a Argentina segue limitada até o fim das limitações da rede do Rio Grande do Sul, assim como a exportação para o Uruguai, que segue condicionada ao controle de tensão e as limitações do Rio Grande do Sul. Para a próxima semana operativa, a previsão de energia vertida turbinável nos períodos de carga leve e fim de semana. Sendo assim, encerramos a apresentação da política operativa e devolvo a palavra a você, Roberto. Obrigado, Eduardo. Eu notei aqui que chegaram algumas perguntas, né? E o que eu vou fazer é o seguinte, né? Não teve muita evolução no número de perguntas entre os blocos, né? Então vou encerrar por hoje aqui as perguntas, lembrando sempre que todos os telespectadores nossos aí podem enviar essas perguntas aí de qualquer dúvida que possa ter nascido aí das apresentações aí recentes lá para a RA Atende, tá? E vamos fazer uma pausa agora e retornamos aí em 5 minutos para responder essas perguntas que faltam. Até breve. Estamos de volta aqui para iniciar a nossa parte final aqui dessa reunião semanal de programação da operação, respondendo algumas perguntas lá que restaram do nosso chat pendentes e algumas que chegaram também novas aí nesse interim. Então, eu vou começar aqui agora com uma das perguntas que foi feita pelo Guilherme Luiz Mineto Fredo, da empresa Amor Energia. Ele pergunta: prezados, mesmo sem chuvas relevantes nas bacias do subsistema Sudeste, a ENA do ACOM-PH teve uma correção positiva no ACOM-PH divulgado hoje em relação ao de ontem. Este comportamento está correto? Eu vou chamar aqui para responder essa pergunta a nossa colaboradora Ana Machado. Boa tarde, Guilherme. Verificamos aqui que teve uma diferença sutil entre a ENA do ACOM-PH do Sudeste de ontem para hoje. Isso se deve a algumas chuvas isoladas ali na cabeceira do Rio Madeira, que acaba contribuindo para o subsistema Sudeste. Então, esse comportamento está correto e é esse mesmo o valor. Obrigado, Devolvo a Ana. palavra a você, Roberto. Obrigada. Obrigado aí novamente. Tem uma outra pergunta aqui também que foi feita pelo Alessandro Dutra, que é da Petrobras, que ele pergunta: boa tarde. Todos os dias vemos restrição em geração renovável no Nordeste por violações na transmissão ao longo do dia. O crescimento dessas fontes foi maior que o previsto e o sistema de transmissão não conseguiu acompanhar? Alessandro, pedi a gentileza de você direcionar essa pergunta para a RA Atende, porque aqui nós pensamos aqui que seria a melhor solução aí para te dar, dada a complexidade da resposta, tá? Então, pedir essa gentileza e compreensão para você. Seguindo aqui com outra pergunta aqui, que foi feita também pelo Guilherme Luiz Mineto Fredo, da Amor Energia, que ele pergunta: boa tarde, pessoal. Gostaria de pedir a gentileza que a publicação dos decks do WEOL-SM fosse de forma diária, tal qual é feito no WEOL para o modelo D100. Entendo ser de extrema urgência essas publicações, visto que o modelo será utilizado de forma oficial nos modelos em poucos meses. Assim, os agentes de mercado terão um tempo maior para entender os reais impactos que o novo modelo poderá trazer. Para responder essa pergunta, eu vou chamar aqui a nossa colaboradora Diana Viegas. Boa tarde novamente, Roberto. Boa tarde, Guilherme. Guilherme, a gente entrou em contato aqui, tá, com a gerência de metodologias e modelos energéticos, que é a gerência aqui responsável por esse produto, e foi nos indicado que essa solicitação também foi recebida via central de relacionamento com os agentes, mas o INS ainda está estudando essa possibilidade do aumento da frequência de publicação desse produto indicado.
Então, a gente está com essa ciência, né, que a previsão do WO vai entrar nos modelos em breve. Fizemos uma publicação sombra aí no mês, durante o mês de maio, entendemos também essa sua necessidade, mas ainda está em avaliação de como que vai ser a melhor maneira de publicação. Obrigada. Obrigado, Diana. Vou contar também com a sua colaboração aqui para mais duas perguntas, que é do Guilherme Ramalho, da Ampere, que ele pergunta: Prezados, obrigado pela resposta. Apenas para complementar, a data de finalização da linha de 500 kV Jaguaruana, Pacatuba, Circuito 1, no portal da ANEEL, painel de informações de empreendimentos de transmissão, é 10 de julho. Alguma outra linha com atraso que também influencia esse aumento de intercâmbio? Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Guilherme também. Acho que tem uma complementação, né, que você vai fazer, Roberto, sobre a pergunta da Andressa. Sim, ela também, notei aqui que ela pergunta, a Andressa Lorena, da Eneva, ela também pergunta, boa tarde, podem confirmar, por favor, qual foi a linha que teve atraso em julho para agosto? Desde já agradeço, né? Então é bom que você já pode responder essas duas. Tá, ok. Boa tarde, então, Guilherme. Boa tarde, Andressa. Andressa, durante a própria pergunta que o Roberto leu do Guilherme, ele já comentou sobre o nome da linha de transmissão que você questionou, que é a linha de 500 kV Jaguaruana 2, Pacatuba, Circuito 1. E sobre a pergunta do Guilherme, teve atraso também na linha de transmissão de Porto Sergipe, Olinda e Sapieçu, também teve essa postergação. E a ANEEL, você comentou que no site da ANEEL está com a data ainda de 10 de julho, mas até semana que vem, até terça-feira, a ANEEL pretende disponibilizar um ofício circular com a atualização dessas novas datas. Lembrando que todas essas informações serão trazidas na reunião do PMO na semana que vem. O intuito de antecipar essas informações aqui de acordo com as perguntas que estão sendo enviadas é porque o relatório preliminar de limites ele já foi publicado ontem, então tiveram alguns questionamentos associados a isso e semana que vem, então, a gente tem mais detalhes sobre todos os limites. Obrigada. Obrigado, Diana. Seguindo, tem um questionamento aqui do Guilherme Torres, da EDF Brasil, onde ele pede se poderia exibir os slides dos informes. Guilherme, ainda hoje todas as apresentações vão estar disponíveis, tá, no site do ONS lá. Então, eu pediria para que a compreensão sua, né, de aguardar o encerramento dessa reunião e buscar lá, tá, que a gente disponibiliza ainda no mesmo dia as apresentações todas, tá, que foram feitas aqui. Até por vezes, até também corrigindo alguma outra coisinha que a gente possa ter visto ou complementando durante as apresentações, tá? Seguindo aqui nas perguntas, tem mais duas aqui, uma do Alessandro Dutra, da Petrobras também, que ele pergunta, boa tarde, no cenário de despacho termoelétrico na ponta, qual seria o montante esperado de geração adicional? Tem outra pergunta que eu acho que é muito congênere aqui, do Luiz Guilherme Camargo, também da Petrobras, que ele fala, o principal motivo do despacho indicado de ponta de carga é o esgotamento do recurso de potência hídrico do SIM, pela conjuntura informada. Dado que são da mesma empresa, né, os colaboradores, e elas são muito parecidas aqui na sua essência, eu vou deixar o nosso colaborador aqui, Diogo Cruz, né, responder essas perguntas. Diogo? Obrigado, Roberto. Boa tarde a todos e todas. Alessandra, Luiz Guilherme, obrigado pela pergunta. O despacho térmico que a gente prevê, né, que ele possa acontecer, que tem alta probabilidade, conforme indicado nos informes, ele está relacionado realmente às condições que a gente está observando, principalmente no norte, né? Ainda são resquícios aí do El Niño, que não atua mais, mas a gente teve uma menor afluência como um todo aí nesse primeiro semestre para o norte, tá? Mas aí o montante vai depender realmente de quanto a gente vai observar de disponibilidade de potência, né? A Ana agora já deu o exemplo, né, que houve esse repiquete no Madeira que incrementou a geração, né, ao longo ontem, né? Não foi nem ao longo da semana. Ao longo da semana a gente vem perdendo potência, mas ontem teve esse repiquete que aumentou a potência, mas deve ser a curto prazo, tá? E aí a gente vai medir diariamente, né, se vai ter essa necessidade ou não de despacho térmico, tá? Então é isso que a gente está enxergando. Obrigado, Roberto. Oi, obrigado, Diogo.
né? Queria reforçar aí o agradecimento a todos os colaboradores aí do INSS que fizeram as apresentações nessa reunião aí semanal da operação de hoje, tá? Agradecer aos nossos telespectadores aí que acompanharam essas apresentações, aos que fizeram perguntas, lembrando sempre que as apresentações sempre são disponibilizadas até o fim do dia de hoje, tá? Lembrar também que não se esgota aqui as perguntas que todos queiram fazer, né? Tem os canais da RA Atende para isso, que são direcionados aí para as gerências devidas, né? E desejar também a todos aí um bom final de semana e dou aqui por encerrado essa reunião de hoje, tá? Um abraço a todos aí, né? E até a próxima semana.